Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do canal MotoGo, uma produção em Lady Hunter. Um canal criado para todos nós, amantes do motociclismo, da estrada e que gosta de observar o mundo através de suas viseiras. E hoje nós temos um episódio que eu digo para vocês, no mínimo, encantador. Até porque estamos diante de um convidado que ele é um verdadeiro especialista numa rota para lá de emocionante. Essa rota que é conhecida também como interoceânica. Ele, motociclista muito experiente, já percorreu praticamente todo o Brasil, especialista em países da América do Sul, mais de 8 países já percorreu mais de 150 vezes um país, 50 vezes outro, ou seja, estamos falando aqui daquele que realmente entende de América do Sul, entende de Cordilheira dos Andes, entende de Pan-Americana e mais. Também é um instrutor de pilotagem, balonista, é um homem da aventura. Estamos aqui hoje, nada mais, nada menos que ele, Cassiano Marques. Cassiano, seja muito bem-vindo. Prazer. Uma alegria. Seja bem-vindo. Uma alegria muito grande estar aqui, muito grande mesmo. E para compor a mesa, não poderia deixar de faltar o mestre das customs, o homem que gosta da moto seca sovaco. Estamos aqui com o Leandrão. Tudo bem, Leandro? Tudo jóia. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Cassiano, pela presença. A gente fica muito enaltecido com uma figura de tanto tamanho conhecimento aí de estrada, de pilotagem, enfim. Muita coisa bacana. Valmir, como sempre, um prazer estar contigo aqui. Legal. Ao seu lado. Hoje você veio de KTM, veio mais bonito. Hoje eu vim de KTM. E parece que não é uma camisa qualquer, né? Não, essa camisa... Aliás, esse espaço aqui é um espaço de histórias, né? Essa camisa tem história. Tem história? Tem. E qual a história dessa camisa? Diz aí. Bom, eu sou um amante de motos, né, Cassiano? Acima de tudo, a gente gosta de todas as tribos e tudo mais. Mas a gente também gosta de corridas de moto, não é isso? Com certeza. Essa camisa, ela tem uma história muito especial e eu quero compartilhar com vocês. Essa camisa aqui, estávamos junto com o Jack Miller no pit lane do MotoGP, no Grande Prêmio de Portugal, em Portimão, no ano passado. Ele estava como piloto oficial da KTM, junto com o Brad Binder. Está aqui o autor dessa façanha. Olha lá. Jack Miller, que agora está correndo pela Pramac na Yamaha esse ano de 2025 e fui agraciado junto à equipe da KTM Red Bull para conhecer lá um pouquinho da dinâmica deles. E vocês podem observar aí que a dinâmica é muito interessante. Isso é o pit lane, a carreteira mesmo, a parte aí da largada, né, da corrida, tanto a corrida sprint quanto a corrida principal. Essa corrida que foi em março de 24, na região do Algarve, em Portimão. Todos os preparativos ali, né, Valmir? A atmosfera do MotoGP, e nós vamos ter MotoGP de volta no Brasil, em Goiânia. Reservem já a agenda, dia 27, 28 e 29 de março. Goiânia vai ser a capital mundial do motociclismo e você, que segue o nosso canal, não vai poder deixar passar essa em branco, né? Esperamos você em Goiânia. E tá aí, a visita aos boxes. Realmente é um trabalho... Você conhece, Cassiano, essa atmosfera do MotoGP? Já teve algum evento de corrida do... Eu tive a alegria de, em termos do Rio do Rondo, aqui na Argentina, por 2 anos seguidos, estar lá acompanhando, inclusive levando expedições, né? Grupos que saíram do Acre, que saímos também de Campo Grande, e conhecendo... realmente é fantástico. Só indo, só participando para poder você ter a noção do que é a corrida, do que é esse universo ali dentro, mas o que vira a cidade, transforma a cidade. Eu estou na maior expectativa do MotoGP do ano que vem, desde quando conheci Valmir na estrada, inclusive, voltando da Argentina. E a gente conversava sobre isso, ainda era um sonho, né, Valmir? Era um sonho ainda, exato. Trazer o moto de volta, o MotoGP para o Brasil de volta. E eu queria, antes de mais nada, te parabenizar pela tua garra, pela tua determinação, por você projetar um sonho que para muitos era impossível
e hoje a gente tem essa confirmação e com certeza nós estaremos lá com os nossos amigos e clientes nessa maravilha que é o maior evento de competição de motos do mundo, né? Não tenha dúvida que o MotoGP é o mundial de moto velocidade, não precisa dizer muita coisa. Precisa, ela diz por si só. Bom, Show demais. gostou da história? Rapaz. Bacana. Então vamos a hoje, olha, senta que vem a história, porque estamos diante de um piloto muito experiente, inclusive ele é instrutor de pilotagem, também tem agência de expedições que faz com muita maestria o percurso que vamos apresentar aqui hoje. Então eu tenho certeza que se você nunca fez esse roteiro, tenho certeza que depois desse episódio você vai considerar. Estamos falando nada mais, nada menos do que esse país maravilhoso que é o Peru. Bom, o Peru que é um país que desperta muita curiosidade, desperta muito encanto a quem já foi. Fala um pouquinho pra gente dessa sua ligação, Cassiano. Você que é um acreano, né? Vem lá do Acre, está ali bem pertinho. Fala um pouquinho dessa história sua com esse país que é tão místico e tem tanta coisa bonita para se conhecer. O Acre tem essa ligação fronteiriça com o Peru. É o estado brasileiro com maior quilometragem de fronteira, estamos falando de 1.500 quilômetros de fronteira com o Peru. E eu cresci pequenininho, o Acre faz frio uma época do ano, tem a friagem. Com a minha mãe nos cobrindo com um cobertor do Peru, aqueles cobertores feitos com a lã de lhama, né? Ou seja, uns cobertores peruanos lindos que vinham naquele tempo via Bolívia, via fronteira e tal. E eu cresci nessa expectativa de ir ao Peru, que antes o acreano ia via La Paz, a fronteira de Rio Branco, Cobija, capital do departamento do Pando, e de lá pegava voos a La Paz, de La Paz vinha a Cusco. E aí, acho que há uns 30 anos, eu no Acre, porque eu morei 10 anos no Rio de Janeiro, volto para o Acre, já fazendo todo esse movimento do motociclismo, e eu me programei junto com um primo de irmos ao Peru. Não tinha estrada. E no segundo dia de viagem, já dentro da Bolívia, porque a gente estava cortando por dentro da Bolívia a caminho de Puerto Maldonado, dormimos na beira de um rio, porque tinha que atravessar de canoa, mas no dia, com aquele medo, com aquele receio, armamos uma barraca, coloquei cadeados nas motos, e de manhã, quando eu liguei a moto, esqueci de tirar o cadeado do disco de freio, acelerei, quebrou o disco de freio. Aí tivemos que voltar, adiei um ano. Aí, nesse ano seguinte, essa viagem já aconteceu e eu fui o pioneiro. Aí já fiz um outro roteiro. Nós saímos de Rio Branco, via Cobija, fomos a Rurrenabaque, que é na saia da cordilheira lá do boliviano, subimos a Estrada da Morte. Na época só havia Estrada da Morte para chegar a La Paz. E aí foi com o meu amigo Carlos Fenerich, um grande abraço, Carlos, que era meu dentista lá no Rio de Janeiro. Foi uma grande aventura. Fizemos La Paz, fizemos Puno, que é no Lago Titicaca, Cusco, e chegamos em Cusco no dia de Inti Raymi, que é a Festa do Sol, né, o maior evento cultural do Peru, e voltamos para Rio Branco. Foram 14 dias aproximadamente, 3.300 quilômetros, sendo 2.500 quilômetros de terra naquele tempo. E a gente tinha dia para sair, hora para sair, mas não tinha para voltar. Eu lembro que o retorno de Cusco para Puerto Maldonado e Rio Branco, que hoje a gente faz em 2 dias, assim, passeando tranquilo, nós levamos 5 dias, né? Porque realmente era muito difícil. Você tinha que, às vezes, dar ré com a moto para passar, só passava um caminhão, sabe? Era muito difícil. Assim como lá na Carretera da Morte, na Bolívia, estrada estreita, de 2,5 metros, 3 metros na cordilheira. Isso em que ano, Cassiano? Rapaz, vamos diminuir 30 aí, estamos... 96? 96. Né? Então, assim, internet engatinhava. Não tinha, nem assim não se falava. Isso aí era coisa de NASA, né? Celular era um não negócio existia. de outro mundo, assim, era inacessível. Não existia. Era guia 4 rodas. Era muita pergunta e conversa. Nesse caso, nem o Guia 4 Rodas tinha os roteiros, né? Tinha aquele anexozinho do mapa deles, mas era assim, ir lá na fronteira, conversar, começar a discutir. Então a gente passou um ano planejando essa viagem e realmente, segundo eu já falei publicamente,
eu fui o primeiro brasileiro de moto a fazer esse roteiro a partir do Brasil com o Peru, com a Bolívia e com o Peru, porque outros já tinham feito, obviamente, de outra forma. E tivemos, obviamente, nos anos 90, o Rally Lima-Rio, um rally fantástico, feito pelo Franco Acerbes, que eu tive o prazer de homenageá-lo lá em Rio Branco há 2 anos atrás. O Franco, junto com o Kik Poller, um peruano aficionado que criou o Inca Rally, né? O Inca Rally. E aqui no Brasil nós tivemos também a participação de uma pessoa fantástica, já eu lembro o nome dele. E essas 3 pessoas fizeram um rally que saiu de Lima, passou pelo Acre e chegou ao Rio de Janeiro, 1990. Você imagina isso, a loucura que foi. E essa estrada, portanto, entre Puerto Maldonado até a fronteira, que hoje é Inhapare, ela era um picadão no mato. Né? Mesmo? E quando eu fiz, também, a gente tinha um trecho de 60 quilômetros que a gente ia abrindo as porteiras na fazenda. Assim, aí encontrava um pasto, depois ia outro e tal. Mas isso despertou comigo também um desejo de realizar um rally de motos. E aí um grande amigo chamado Salomão Pérez Alencar, Tchalo, dono do Hotel Cabana Quinta lá em Puerto Maldonado, um dia, a estrada já estava aberta, né? Depois dessa minha viagem, que eu passei por Puerto Maldonado, ele chega lá em Rio Branco, procura um amigo que era dono de uma loja de motos, e esse amigo me liga e vai lá no meu escritório, né? E aí chega o Tchalo lá, ainda empoeirado da viagem, e fala, eu gostaria de fazer um rally, e queria um parceiro aqui no Brasil. Eu falei, opa, encontrou. Porque eu já tinha feito a proposta, exatamente conversado com os amigos, e quando ele procurou esse amigo da loja, ele lembrou, falou, não, o cara é o Cassiano. E dali, no mesmo ano, nós criamos o Rally Internacional Boupebra Amazônia. O que é Boupebra? Bolívia, Peru e Brasil. Boupebra. Lançamos, e aí eu já estava também trabalhando junto à CBM, eu fui presidente da Federação de Motociclismo do Acre, fundei, estive lá um bom período com o Lincoln Miranda, que nos deixou há pouco tempo, e fizemos então um rally envolvendo estados de Rondônia, Acre, países Brasil, Bolívia e Peru. Fizemos 7 versões do Rally Boupebra. Todos foram campeonato brasileiro e campeonato latino-americano homologado pela FIM Latinoamérica. Inclusive tivemos grandes nomes do motociclismo nacional. Na prova que foi Rio Branco-Cusco, o vencedor foi o nosso amigo Jean Azevedo, né, o multicampeão do Brasil de Rally, do Dakar, enfim. Mas tivemos vários outros, como Dimas Matos, Moara, Sancinotti, Zé Hélio, correndo de moto e tantos outros amigos. E da nossa região, nosso amigo João Tagino, hoje proprietário da Tagino Adventro, que é uma empresa, inclusive, que nossa empresa M Amazônia é parceira no mototurismo sul-americano. Então, nós estamos falando aí de um pioneiro dessa rota que envolve aí o Acre, vamos dizer assim, o Acre como a porta de entrada para essa aventura no Peru. O Acre como grande portal da Panamazônia. A Panamazônia que justamente é essa macro-região que envolve os países que têm o bioma amazônico como sua parte. Então a Bolívia tem a Amazônia, o Peru tem a Amazônia, Equador, Colômbia, Venezuela, além também das Guianas. Então o Acre hoje é um grande portal. Do ponto de vista de acesso terrestre, de fluxo migratório, depois de Foz do Iguaçu, que você nos conhecendo também naquela região, é o Acre que tem ali um fluxo migratório dos mais intensos. O último levantamento, nós tínhamos tido no ano anterior mais de 60 países e mais de 90 mil pessoas passando ali naquele período, entrando no Brasil pelo Peru. E o mototurismo nessa região cresce muito, até Sim. porque essas expedições para o sul, elas já são exploradas há mais tempo, né? Ruta 40, ainda também tem o seu atrativo, o seu charme todo, mas, obviamente, para aqueles que já estão na estrada há mais tempo, procuram destinos mais exóticos, por assim dizer, até pela questão das condições que eram essas rodovias, como você relatou. Só uma pergunta,
Nesse rally as porteiras ficaram abertas. Ficaram abertas, e como era um rally exclusivamente moto quadriciclo, a gente conseguia fazer também cruzando trechos que não tinha estrada. Então, num único dia, a gente saía do Brasil, ingressava na Bolívia, saía da Bolívia, voltava para o Brasil, ia para o Peru, ia para a Bolívia, rodando e rasgando literalmente o mapa político das fronteiras, né? Uhum. Mas com isso, a gente começou a despertar muito fortemente e aconteceu todo um movimento, vamos assim dizer, político e de imprensa, esportivo. A gente levava muita imprensa também nos nossos eventos e mobilizando governos do Acre, governo federal, que muitas vezes também estavam junto, as embaixadas. E já havia um sonho que se tornou realidade a partir do final dos anos 90, nos anos 2000 na prática, quando o governo do Acre, com apoio do governo federal, conclui a BR-317, que no lado do Brasil chama de Estrada do Pacífico, até a fronteira com a Assis Brasil. Era o governador Jorge Viana, na época o presidente Fernando Henrique Cardoso. Logo depois, se constrói a ponte da integração com a Assis Brasil. E do lado peruano, a estrada, que antes era um caminho, já estava bem consolidada como uma estrada pissarrada, cascalhada, né? Como fala aqui no restante do Brasil, porque lá no Acre a gente fala pissarra. Pissarra. Lá no Acre é uma curiosidade, não tem pedra, não tem cascalho. Então a pissarra é um barro vermelho que é quase uma pedra, vamos assim dizer. Então essa obra possibilitou ali um sonho, houve um convênio na época do primeiro mandato do presidente Lula com o presidente Alan Toledo, de construção da carreteira interoceânica. Então, do lado do Brasil chamamos de Estrada do Pacífico, do lado do Peru chamamos de carreteira interoceânica, que vem a ser hoje um conjunto de 5 estradas que interligam várias regiões do sul do Peru. Bom, começa então a obra de construção, que num primeiro momento o start dessa obra foi um convênio que o BNDES fez com o governo do Peru, para transferir recursos e a obra ser feita por empresas brasileiras, e várias empresas brasileiras se habilitaram para isso. Mas, num segundo momento, esse dinheiro sequer foi acessado pelos consórcios que se estabeleceram para construir a estrada, porque encontraram dinheiro mais barato no mundo do que o próprio BNDES. E você é um especialista nessa área de investimento, sabe que o dinheiro ele não tem nacionalidade, ele vai onde está mais barato. E a obra começou. Uma obra impressionante, eu tive a alegria de acompanhar essa obra várias vezes por ano e fiz várias missões técnicas e viagens e tudo. E o próprio rally, durante a construção da obra, nós fizemos o rally que chegou a Cusco. Quando então se conclui a estrada em tempo recorde de Rio Branco a Cusco e de Rio Branco Maldonado, Maldonado Cusco, e logo depois ali em Puentinambara até Puno. E depois eles reformaram as outras estradas que fazem a composição desse complexo de carreteira interoceânica. Em apenas 4 anos, fizeram uma obra monumental que só quem viaja nessa estrada tem noção da sua dimensão. Num único dia, a gente sai de 200 metros do nível do mar e vai a 4.800 metros do nível do mar. Então, a vegetação, você vai vendo todas as faixas de vegetação. Vai mudando da floresta com árvores com 60, 70 metros, a relva com 1 centímetro, né? Bom, então nesse papo de estrada, eles estão vendo, né? Eu falei que ele é um pioneiro da interoceânica. Vamos entender um pouquinho melhor esse trajeto? Vamos entender aqui esse roteiro. Então, partindo de Rio Branco, cruza a fronteira, Puerto Maldonado. Puerto Maldonado. Esse normalmente é o primeiro dia. Cusco, um segundo dia, e aí depois você toca para Nazca, né? Tem paradas no caminho, ali tem os túneis de Carcateira, o Acachina, que é um deserto, um oásis deserto de Ica, Paracas, que é fantástico na margem do Pacífico, e nesse caminho entre Paracas e Lima você também vai aos cânions de Usco. Pela Pan-Americana Sul você vem a Matarani, e é um porto, e sobe a Arequipa também, que é a segunda cidade do Peru. Vai a Chivay, onde tem o segundo cânion mais profundo do mundo, sobe para Puno também, onde temos o Lago Titicaca, que é o lago navegável maior do mundo, e ali em Mazuco você reencontra novamente a perna que chega a Rio Branco. Esse é um mapinha que mostra bem um roteiro que integra
o norte do Brasil, o extremo oeste do Brasil, com a parte sul do Peru. Logo aqui, próximo à Arequipa, você tem Tacna e já é Chile. Puno, você já tem a fronteira com a Bolívia, também a partir aqui da região de Copacabana e Desaguadeiro, né? E também nós temos estrada asfaltada entre Puno, aqui, e Cusco, que também, muitas vezes, nós fazemos esse caminho apenas. Cassiano, então quais são os trechos que fazem parte desse complexo chamado interoceânica, para o espectador entender a diferença dela para a Pan-Americana? A partir da fronteira do Brasil com o Peru, você tem de Assis, Brasil, até Puno, até Puerto Maldonado, chama tramo 2. Você tem o tramo 1 que vai para Cusco, né? Você tem o tramo de Cusco para Puno, e você tem esses dois outros tramos, que é de Cusco para Nazca e de Puno para Arequipa, até que chega aqui ao porto. Esse trecho que vem de Lima e liga até a Patagônia, até o sul, Puerto Montt, e daqui vai até a Colômbia, é a Pan-Americana, Pan-Americana Sul, que tem aquele pequeno trecho que lá na Colômbia não interliga com o Panamá, né? Sim. Mas essa é a chamada Pan-Americana, uma estrada fantástica, com um grande fluxo de veículo, asfaltada, em alguns trechos ela é duplicada, triplicada, quadruplicada, mas normalmente essas estradas elas são de mão simples. Porém, uma qualidade excepcional, tanto na cordilheira como na costa, e de conservação. É uma estrada que você tem permanente obra, o tempo todo. Você encontra, às vezes, muito parecida, por conta desmoronamento. Eles não deixam ter um buraco. Eu desafio você contar 10 buracos ou cascalhinho entre Rio Branco e Lima, por exemplo. Você não tem. Então, a interoceânica hoje é uma obra de arte da engenharia rodoviária. É uma obra de arte, um dos roteiros mais impactantes e impressionantes para se viajar na América do Sul, justamente porque essa viagem que você sai de Rio Branco a Lima, que a nossa empresa tem agora, 27, faça um convite, hein? Feito. Lançamento. 27 de outubro, estaremos em Rio Branco, e aí, Leandro, chegaremos em Lima, fazendo todo esse percurso fantástico pelo filé mignon do que há de motorismo hoje na América do Sul. E aí eu faço um convite para você, porque os dois ao mesmo tempo não dá. Você vai de avião para Lima, e de Lima nós vamos fazer um trecho até Cusco, que vai ser pegando a costa até Cusco, de lá você volta de avião. Teremos um terceiro grupo indo a Cusco de avião e fazendo o Lago Titicaca e fazendo a região de Chivay, né? Arequipa, e descendo para Rio Branco. Então a gente tem assim uma multiplicidade de opções. Muita gente fala assim, eu tenho 30 dias para conhecer todo o Peru. Eu digo, amigo, eu tenho 150 viagens ao Peru e ainda não conheço tudo. Não conheceu tudo, né? 150 viagens? 150 nesses últimos 30 anos. Conheço de norte ao sul, a selva. Tem lugares aqui assim muito interessantes. Por exemplo, esse pontinho branco aqui, a cidade mais alta do mundo. Você que já esteve lá no Nepal, teve a 5.800 metros de moto, mas não era uma cidade, era um passo. Sim. Aqui é uma cidade. Você imaginar uma cidade nessa altitude, que vive 40 mil pessoas, a 5.400 metros. Você tem desertos, né? Você tem praias maravilhosas no norte do Peru, ou mesmo em Paracas, balneários bacanas. Você tem oásis, tem pistas para caminhadas e trekking no meio da neve, na parte norte, ali onde a gente chama Cordilheira Blanca. O Lago Titicaca é um lago à parte, assim, lindo. E aqui a gente tem, inclusive, uma reprodução de uma canoa típica feita de junco, onde as casas também são construídas em ilhas flutuantes, assim, de um povo que vive lá há centenas e centenas de anos. Eles foram para lá morar na ilha, porque os espanhóis chegaram, então antes eles só usavam os barquinhos e tal, e eles foram para o meio do lago e começaram a juntar e construir ilhas flutuantes, né? Tudo de junco. Tudo de junco, fantástico. Mas sai de Rio Branco. Aí você tem, no Acre, na Amazônia, uma cultura indígena, uma cultura
muito forte na nossa região, mas também de prosperidade, hoje de sustentabilidade, né? O Acre com a história de Chico Mendes, com o exemplo e o legado que ele deixou para o mundo do ponto de vista de que é possível desenvolver de forma sustentável a região. A gastronomia, né? A nossa gastronomia é fantástica, inclusive eu trouxe aqui duas delícias. Aqui, primeiro, para o Leandro e para você. Muito obrigado, Obrigado. Cassiano. Bombom de cupuaçu com chocolate, maravilhoso. Esse aqui é feito lá em Rio Branco. Rio Branco. E aqui, ó, vou tirar aqui do nosso barquinho. Você gosta de churrasco? Demais. Ixi. Imagina que as pessoas acham que o sal vem do mar. Também. Mas nessa região, assim como no Salar de Uyuni, no Gran Salar lá na Argentina, em outros lugares você tem verdadeiros desertos de sal. No Peru, você tem um sal que jorra água salgada da montanha, que é as salineiras de Maras, e lá eles fazem a decantação daquela água, e é uma exploração comunitária da comunidade de Maras, né? No Vale Sagrado, e lá eles produzem o sal de Maras, esse aqui, já com condimentos, preparado inclusive com arri, que é uma pimenta especial, para você colocar aí na sua parrilha, né? Um salzinho. Obrigado, uma lembrança. Olha aqui, ó. Esse aqui eu vou deixar reservado para quando ele for me visitar em casa, tá? Esse eu Vamos vou comer temperar. um Temperar, assado, vai ter um tempero especial esse assado. Bom, Aí muito nesse obrigado. assunto eu sou bom, tá? Você pode me chamar aqui. Estará lá presente, com certeza. Nesse assunto cozinha eu sou bom. Bom, Cassiano, então assim, 150 viagens por um roteiro desse, esse sobe e desce Cordilheira dos Andes, como você disse, partindo de 200 metros de altitude, indo acima de 5.000 metros Exato. de altitude, depois descendo, depois sobe novamente. Então, parada obrigatória é o que não falta nesse trecho aí, né? Não falta. E tem várias opções. Tem opção para aquele viajante internacional de primeira viagem, quer viajar conosco agora, pega o avião, vai para Rio Branco, lá até lá uma moto 1.250 cilindrada, toda preparada, com carro de apoio, com toda a estrutura, sua esposa vai junto, se cansar vai para o carro de apoio, etc, etc, com tudo planejado, com hotel, com passeio, com tudo organizado. E tem aquele outro um pouco mais aventureiro, quer fazer uma viagem por sua conta e seu risco, que faz o planejamento ali e tem todo o tempo do mundo, né? Que pode explorar novos caminhos. Tem aquele que viaja conosco também, mas muitos dos nossos roteiros a gente pode customizar e eu tenho várias opções. Esses dias a gente fez um acampamento a 4.870 metros de altura. Você sabe que o acampamento base do Everest são 5.000 metros. Exato. E nós dormimos a 4.870 metros de altura. Chegamos, chama Laguna Sibinacocha, mais ou menos aqui onde está esse pontinho aqui do mapa, por essa região aqui da Cordilheira dos Andes. Essa laguna, ela é cercada por picos nevados. Imagina você chegar e ela é razoavelmente grande, talvez um pouco maior do que o Lago Paranoá aqui, e aí você chega e tem lá um lounge montado com um chefe de cozinha organizando tudo para você. Aí você. Essa viagem que você me convidou, né? Eu já aceitei. Desse nível. Então a gente faz essas opções. Essa, inclusive, nós rodamos 200 quilômetros de off-road, é isso que eu queria comentar. Nós temos várias opções, e off-road também, complementando. Temos opção com experiências assim muito autênticas, muito intensas. Você pode também curtir não só as paisagens, mas também a gastronomia, a cultura, ter contato com comunidades locais. Essa questão da neve, que a gente vive num país... e lá, nesse caminho, inclusive, a gente anda 200 quilômetros, é onde tem as montanhas coloridas, Vinacocha, né? Acho que nós temos fotos dessa montanha colorida aí. Tem muita coisa legal aí. Dá uma olhada. Mais pra frente. Então a gente tem muita opção para você fazer várias viagens ao Peru. O que eu recomendo? Faz a primeira viagem com a M Amazônia, depois, a cada ano, você começa a buscar outros roteiros, mas é obrigatório você reservar algumas... Obviamente que alguns trechos você acaba repetindo, mas aí você visita lugares que você ainda não tinha visitado, com essas opções de sair de Rio Branco, mas também temos uma opção de uma rota, você pode sair, por exemplo, desde Brasília, ir à Chapada dos Guimarães, e ali começar a rota Pantanal, Amazônia, Andes Pacífico, descer ao Pantanal Mato Grossense, passar por Rondônia, que tem vários lugares muito legais, como o Forte Príncipe da Beira. Você sabia que
a parte norte do Brasil podia ser toda espanhola? Olha só. Só não foi porque os portugueses, por volta de 1760, 1770, construíram fortes protegendo a nossa região. Lá no Amapá, a capital Macapá. Em Macapá tem aquele forte lindo. estrela, Exato. Aquele mesmo forte foi reproduzido e foi construído lá em Costa Marques, na divisa, hoje, a divisa natural com o rio Guaporé, com a Bolívia. Poxa, mas foram fortalezas e situações que a Real Coroa Portuguesa construiu para isso. Então a gente faz essa viagem visitando esses lugares. Você passa por Porto Velho, com o rio Madeira gigantesca e conhecendo também as grandes obras que nós temos naquela região. Você vai a Rio Branco, no Acre, que também é uma cidade muito interessante. E aí começa toda essa parte do Peru. Pode também, e nós temos viagens nesse sentido, fazer a Bolívia. Então, essa rota que institucionalmente nós chamamos de Pantanal, Amazônia, Andes, Pacífico, ela é uma rota que pode ser feita em todo ou em parte. E agora, inclusive, há poucos dias, a gente fez o relançamento institucional dessa rota, envolvendo aí os governos dos estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso, SEBRAES dos 3 estados, Sistema FEComércio dos 3 estados, para fortalecer também com os governos do Peru e trazer a Bolívia para esse esforço da rota. Porque nós, da iniciativa privada, precisamos fazer, e o viajante, ele chega e acha que não teve trabalho para aquilo acontecer. Sempre tem muito trabalho. Mas, por exemplo, para você hoje viajar ao Peru, muita gente me pergunta, eu posso ir com uma moto no nome da empresa? Pode. Isso foi um esforço decorrente desse trabalho institucional que possibilitou um acordo para poder você passar. Posso viajar só com o meu RG? O Peru não é Mercosul. Posso ir? Pode. O Peru aceita o RG como os demais países hoje ali da América do Sul. Antes precisava do cartão de vacina, hoje de febre amarela, antes mesmo do problema da dengue, da Covid. Bom, hoje você não precisa apresentar nenhum cartão de vacina, etc. Então, a gente trabalha divulgando, facilitando. É impressionante como nessa região você viaja com zero preocupação em relação à segurança, né? A gente que vive em grandes cidades. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer agora, Cassiano, porque assim, obviamente, isso é mais, acho que Bolívia. O pessoal tem um pouco mais de receio quando se fala de Bolívia. Você falou que nesse projeto aí dá para incluir Bolívia também. Essa tratativa de segurança no Peru é muito tranquilo. Olha, eu lhe digo, nessas 50 viagens na Bolívia, nunca, e levei e fiz grandes eventos, tive nenhum problema de natureza de segurança lá na região. Você tem, às vezes, aquela questão, muita gente fala do problema de combustível, a Bolívia está passando por um problema sério agora de natureza fiscal, não tem dólar, não tem moeda, assim como a própria Argentina passou há pouco tempo, né? Então, mas turista, ele tem que viajar para relaxar, mas ele não pode ser o vacilão. Claro. Ele tem que ser um cara meio atento. Ele tem que estar atento. Ele não pode simplesmente, porque estou viajando, vou deixar o capacete em cima da moto, vou vacilar com a minha mochila, com minha bolsa tanque, etc, etc. Ou muita gente, quando viaja por conta própria, coloca no GPS. Acontece no Brasil, a gente tem várias notícias de pessoas que foram mortas aí, entrando no Rio de Janeiro, em outras favelas, em outros lugares, em outras regiões assim complicadas. Então, sempre olhar o mapa, ampliar o mapa, marcar segundo, terceiro, quarto, quinto ponto naquela rota, por mais que você diga, não, ela está indo direto, mas às vezes você está viajando, ele muda no caminho, né? Principalmente o Google Maps, né? Ele recalcula, muda, ele coloca, por exemplo, você chega em Puno. Puno é uma cidade que está na margem do lago Titicaca, mas você chega pelo alto, né? E lá está 3.900 metros ali no nível do lago. Você chega mais ou menos por 4.000 e pouco e desce. Dependendo da forma que você chega, ele coloca por umas vielas complicadíssimas, até do ponto de vista de pilotagem. Quando você chega em Lima, se você bobear, você cai em lugares que não deveria estar, e assim por diante. Então, ter esse cuidado de olhar, de ampliar, de ver, de marcar, né? Evitar pilotar à noite, chegar à noite nessas cidades, porque você pode
ter dificuldade de localizar o seu hotel, se programar. Sempre já ter um local de referência no hotel, nunca deixar para procurar o hotel quando você está chegando, né? Sempre na véspera, e hoje em dia tem uns aplicativos aí que você pode, na véspera, não quero fazer uma reserva de longa duração, porque eu posso perder por algum problema, mas sempre vai sair no dia anterior, eu já vou chegar no dia seguinte em Cusco, então o que eu vou ficar? Ainda que no dia seguinte eu mude de hotel, ou coisa desse tipo, mas já ir marcando. O fato é que também, com mais de 150 viagens de todo tipo que eu já fiz, já levei grupos de caminhonete, já fui em viagens institucionais, já fui de motos, rally e tudo mais, nós nunca tivemos nenhum problema também de segurança. Muito pelo contrário, nós somos muito bem recebidos pela população, pelas autoridades, pela polícia. A polícia de carreteira no Peru, ela é comum a cada 20, 30 quilômetros, você vê um carro da polícia parado na estrada. E se você pede uma informação, então eles estão ali guarnecendo a estrada. Diferente daqui, e aí falo sem nenhum problema, onde você tem uma polícia rodoviária que raras vezes você vê essa polícia fora dos pontos da própria PRF, né? E quando está fora, o projeto é outro. O projeto é mirado. Sim. Que é importante também, de certo modo, manter a segurança de velocidade. Mas o que eu quero dizer é você ter ali um acompanhamento em toda a estrada. Porque aí você chega mais rápido se tem um acidente, você está ali para prestar uma informação. A polícia é uma polícia cidadã. No Peru, sempre tivemos excelente acolhimento também, assim como na Bolívia. E aí, os outros lugares, obviamente, você não dá aquele mole, como diria o carioca. Né? Ainda falando dessas paradas obrigatórias, Cassiano, nós temos alguns... digamos assim, algumas paradas aí que são assim, vive no imaginário, né, de quem quer fazer esse percurso. Nós podemos citar aqui, por exemplo, Cusco, né? Tem a questão de Machu Picchu, tem esse acesso, como que é esse acesso, e tem também a questão das linhas de Nazca e tudo mais, né? Daqui a pouco nós vamos ver uma imagem. Como é que é essa questão do acesso? E tem Puno, né, que é o Lago Titicaca e tudo mais. Como é que é o acesso? Você tem que deixar a moto, tem os estacionamentos para acesso, você recomenda que pernoite na cidade para que visite o mais cedo possível? Como é que é essa dinâmica? Excelente. Valmir, o que acontece? Essas cidades são cidades históricas, na sua maioria, e são cidades que têm uma lógica diferente das grandes cidades do Brasil, ou das cidades do Brasil que... o Brasil se desenvolve a partir de 1950 em função dos automóveis, né? 50, 60, 70 explode. Então você tem, todos os hotéis no Brasil têm estacionamento, né? As vias, de modo geral, são vias largas e tudo. Não é o que acontece nas cidades peruanas. Então, muitos hotéis, a maioria dos hotéis, inclusive hotéis de 5 estrelas, hotéis até de 6 estrelas, não tem estacionamento próprio. Então isso é importante. O mototurista tem que... e às vezes o hotel nem tem essa preocupação, porque ele recebe na sua maior parte um turista que vem de forma aérea e tudo mais. Então, recomendo, quando você chega numa cidade histórica, procure e planeje antes, deixe sua moto num estacionamento fechado e vá turistar a pé, de bus tour, compre um pacote local de agência, um guia local e deixe sua moto guardada, né? Quando fizer os deslocamentos ali naquela região, você tem a opção de também deixar a moto ou fazer de moto. No nosso pacote, nós fazemos o Vale Sagrado inteiro, que é a região, vamos dizer assim, da zona do entorno de Cusco. Cusco é a cidade e Cusco também é a região, que seria o estado. Nós fazemos de moto também, visitando os vários lugares, porque ali tem mais espaço. Para ir a Machu Picchu, nós temos uma cidade chamada Ollantaytambo, que é a nossa cidade de preferência. A gente vai a Ollantaytambo, deixa as motos em Ollantaytambo, se hospeda inclusive lá, e no dia seguinte faz a opção de full day, pega o trem, 1h40 até Machu Picchu, visita Machu Picchu, Águas Calientes, toda aquela região, e volta à noite para Ollantaytambo, já então, tem um hotel do lado. Um dia ali é suficiente. Um dia é suficiente, mas é muito agradável. Se você tem mais tempo, pernoitar em Águas Calientes também é muito gostoso, que eles chamam de Machu Picchu Pueblo. As ruínas estão aqui em cima, e é uma cidadezinha que não tem carro, não tem veículo. Você vai de trem, fica andando a pé lá, visita. Então vale também, se você tem tempo, ficar 2 noites
no caso, uma noite a mais lá na região. Tem uma outra opção, que de Ollantaytambo você sobe uma estrada linda para um local chamado Abra Málaga, que fica a 40 quilômetros de Ollantaytambo. Também você está ali, você consegue fazer um passeio até Abra Málaga e volta, estrada asfaltada, perfeita. Mas se quiser continuar, ao todo são cerca de 8 horas, você vai até a região da hidrelétrica Santa Teresa, e que já é na parte baixa, você começa a descer a cordilheira, vai para próximo de 1.800 metros ali, e de lá a Santa Teresa é a hidrelétrica. É o ponto mais próximo que você consegue chegar de moto de Águas Calientes. Dali, você teria que pegar o trem, pertinho, 20 minutos, meia hora, ou andar 2 horas pelo trilho do trem, pelo caminho que vai margeando o trilho, até Águas Calientes para poder subir a Machu Picchu, que no caso compra-se lá um bilhete e sobe no ônibus. Eles têm um pool de empresas exclusivo desse micro-ônibus. Machu Picchu hoje é um dos destinos mais visitados do mundo. Não chegue lá para comprar na hora, porque você não encontra, então você pode ficar frustrado. Importante se programar, no mínimo com 2, 3, 6 meses de antecedência, a data que você tem que visitar Machu Picchu, porque hoje é limitado o número de visitantes por dia, é dividido por grupos de horas e é dividido por 4, 5 grupos que você pode visitar dentro da cidadela de Machu Picchu, ou seja, você não tem um ingresso e pode ir a todos os lugares. Então também tem que ver quais são os melhores roteiros para poder ter aquela imagem icônica de Machu Picchu, que você colocou ali, ilustrando o nosso aquela podcast. Ilustrando. Essa aí é Nazca, esse aí é o Mono, o macaco, lá em Nazca. É gigante essa imagem, lindo, lindo, lindo. Essa aí é o colibri, também em Nazca. Depois a gente volta para Machu Picchu. Outra imagem de colibri. Isso é um deserto, né? E essas linhas, elas são escavadas, mas é um deserto extremamente árido, nunca chove, e não tem aquela areia fininha, não forma, nessa região não forma duna. As montanhas são rígidas, né? Não são montanhas de dunas. É como se fosse um chão batido. Mas, quando começaram a descobrir contemporaneamente, estamos falando de 1930 para cá, né? Foram varrendo e aí a cada momento vão descobrindo novos desenhos e novas linhas. Tem centenas, milhares descobrindo novas sim, linhas, muitos. Aquadutos. Era uma civilização muito, muito avançada para aquela época. Era uma civilização voltando na linha de Nazca, existem todas as especulações mitológicas, enfim, e antropológicas para se explicar de como foram feitas. E nesses passeios aí, quanto tempo é o sobrevoo? O voo você tem a opção principal de Nazca, o aeroporto de Nazca, pequenas aeronaves, e normalmente é 30 a 40 minutos de sobrevoo, né? Sempre ele faz um lado, para os passageiros que estão do lado, aí faz a volta, vira para o outro lado e vai visitando os principais pontos que você consegue visualizar. Existe já um mapa aéreo. E é muito interessante o passeio, muito interessante. Mas você consegue ver também algumas inscrições nas encostas, né? Por exemplo, na região de Palta, chama geoglifos, né? Geoglifos. Na Pan-Americana, a gente tem também um mirante que dá para subir e ver alguns geoglifos ali próximos. É bem interessante. Tem toda uma mística atrás desses geoglifos aí, de qual a origem. E nesses passeios aí, qual é a especulação maior que os instrutores? Tem um livro muito interessante chamado Eram os Deuses Astronautas, né? E eu particularmente... E lá no Acre nós temos os geoglifos também. Os geoglifos de lá são figuras geométricas enormes, perfeitas, escavadas, bem profundas, diferentes dessas aqui que são sulcos rasos. Lá nós estamos falando de geoglifos também que vão de 500 até 2.000 anos antes do presente. Então essas conexões místicas existem, né? E eu particularmente acho que sim. É muita pretensão, Valmir, a gente chegar a ter achar que só nós, nesse universo infinito, temos inteligência, né? Então, por que não
Então são os arquitetos, como é que é? São os engenheiros? Eram os deuses, os astronautas. Astronautas que foram... Mas isso aí são especulações. Eu prefiro me alinhar... E tem coisas muito interessantes que quem gosta de arqueologia, os museus arqueológicos, Museu Larco lá em Lima, fantástico. Esse é um Museu ponto alto. Impusco. Eu acho que vale a pena. Você está viajando de moto, está curtindo andar de moto, mas reserve sempre um dia ou dois em cada cidade interessante. Eu gosto de fazer, no máximo assim, 2 dias para ou dar uma turistada, por mais que a agenda seja curta. Nessa pegada cultural de museu, tem algum que você destaca, assim, que, olha, esse é imperdível, já que você conhece? Em Lima, 2 museus são fantásticos que eu acho que não são imperdíveis. O Museu Larco e o Museu do Ouro, né, com as peças. Imperdível. E tem lugares assim também muito interessantes que você visita ao longo... Lima também tem uma igreja que você tem todas as catacumbas formadas por milhares de crânios, né, de ossos. Tem uma igreja próximo lá de Juliá, Capão de Puno também, que todo o altar é adornado com crânios de pessoas e tal. Tem muitos lugares bem bacanas nessa região Então, que compõe essa rota como um todo. Sobre Nazca, você enquanto balonista, já teve oportunidade ou vontade de... Eu já levei o balão, a gente já teve experiência. Teve uma expedição interoceânica, que eram as expedições que nós fizemos à época com o nosso amigo Oswaldo Dias, o Marcelo lá do Acre, com o Grupo Star, que são as concessionárias Hondas lá no Acre, né? E nós fizemos 2011 até 2017, várias expedições interoceânicas, inclusive não só com o Peru, mas com Bolívia, com Chile, com Argentina, com Equador, com Colômbia, com Venezuela, ligando toda essa parte da América do Sul. E por 2 ocasiões nós levamos o nosso balão e fizemos apresentações com balão amarrado, em alguns lugares com balão livre, né, voando. Então essa região aí a gente fez com balão amarrado porque precisava de autorizações da aeronáutica lá do Peru por conta do fluxo de avião que tem, não foi possível, e também por conta, vai pousar onde? É uma região arqueológica protegida, não poderia, sítios arqueológicos. As caminhonetes não poderiam entrar aí para acessar. Né? Mas tem várias outras imagens aí. É bem isso, né? Você sabe de onde sai, mas não sabe onde pousa. E aí eu falava lá de Machu Picchu, por exemplo, então, para finalizar lá, o ideal é que você compre com antecedência, você marque o seu dia, compre o seu ingresso para poder... Mas se você vai com uma operadora como a M Amazônia, tudo isso já está organizado, já está programado, é bem tranquilo. Muito bem. Então, adiante. Isso aí na Bolívia, essa foto no Salar de Uyuni. Olha que foto fantástica. Isso aí foi numa expedição interoceânica há alguns anos atrás, e aí o salar estava seco. Porque o salar tem época que ele fica cheio, né? O salar ele tem 180 metros de comprimento por cerca de 90 em média de largura. Você diz quilômetro? De quilômetros. 180 quilômetros. 180 de comprimento por 90 de largura. Ele é né? Então ele é gigante, tem lugar que você quase não vê o outro lado. E tem até uma questão que dizem que tem que tomar muito cuidado com a desorientação espacial. Sim, porque não é todo lugar que você consegue sair do... É um lago que evaporou. Quando a cordilheira eclodiu ao longo de milhares de anos, mas ela teve um processo mais... As placas tectônicas, né, fizeram com que a cordilheira subisse. Então, o mar veio junto e ficou represado aí em vários grandes lugares que o sal foi depositando com a evaporação e tal. O salar tem cerca de 8 metros de profundidade de sal, de crosta. E nas margens, nem todos os lugares você consegue sair da margem porque ele está permanentemente alagado. Tá? E também tem um outro problema. Com a água, ele infiltra a água, evapora e tal. Então, ele tem locais que ele afunda. Ele é instável. Então, você fazer sozinho, sem conhecer, corre um sério risco de se perder, não encontrar o ponto de saída, corre um risco de acidentes, de pegar esses buracos, né, essas camadas, mais o carro passando, a moto passando, isso pode acontecer. Não recomendo, em hipótese nenhuma, entrar quando ele está com água, porque a água salgada, muito salgada, ela vai entrar em todos os componentes da moto e você corre o risco de não terminar a sua viagem por causa da corrosão e
e os maus contatos que vai ter, e depois é a sua moto. Você pode até lavar e vender, mas é de uma desonestidade com quem vai comprar, Sim. Sem tamanho. Então, muitas vezes a gente chega lá, está alagado, a gente vai só na margem, aí faz as fotos, deixa as motos. Aquele efeito espelho e Isso. tudo mais. E aí vai nos carros das agências, operadoras locais, para fazer o tour. Inclusive, a gente almoça lá no lago, toma um vinho no final da tarde. Para mim, o Salá é um dos lugares mais bonitos do planeta, sem sombra de dúvida. Tá, e a recomendação só de... Teremos, sabe quando? Só Outra viagem? Carnaval de 25, saindo de Salta. Você vai de avião para Salta, vamos fazer o norte da Argentina, vamos fazer o Salá, vamos para o Chile, São Pedro de Atacama, voltamos para a Argentina. 8 dias, assim, com o melhor... Recomendação desse pioneiro aqui. Carnaval 26, Carnaval, né? 26. Vamos adiante. Aí com o meu amigo Oswaldo Dias, ele aí de Gold, eu com a minha... Que hoje é da minha filha essa moto, essa Transalp. O bom da moto é isso, né? É um ambiente democrático, você vai com a sua... A moto boa para viajar é qual, Cassiano? É a sua moto. É isso aí, é a que você tem, sua né? moto. Pode ser qualquer cilindrada, né? É isso aí. Que lugar fantástico. Essa região de Rondônia, a antiga estrada de ferro Madeira Mamoré, a BR-364, que há uns anos atrás, inclusive, ficou totalmente submerso. Sim. Inclusive, falando aqui de pioneirismo, né? O Cassiano também, Leandro, ele foi um dos mentores, um dos idealizadores desse projeto de integração do estado do Mato Grosso, Rondônia, Acre, países dos Andes e Estrada Oceânica. Sabia disso? Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse projeto. Essa estrada, esse projeto veio um pouco dessa minha história, de ter feito essas primeiras viagens há 30 anos atrás e tal, e depois eu fui superintendente do Sebrae no Acre, que tinha um projeto estruturante do turismo, vieram as rotas chamadas os roteiros do Brasil, que previa o desenvolvimento de determinadas regiões a partir de roteiros em cada estado. Me tornei secretário de Estado de Turismo do Acre em 2006, 2007, 2010, por aí. E nós integramos, então, os nossos roteiros com o início da obra, com a rota com o Peru. E chamamos Rondônia para integrar. Depois chamamos o Mato Grosso. Mas também por conta desse histórico, dos ralis. E o Brasil não conhecia. Eu lembro que eu fui convidado aqui para um almoço na época, e assim como você, vou contar uma história aqui. Quando ele estava conversando lá sobre o MotoGP, em trazer o MotoGP lá para Goiás, não sei se você já contou aqui no podcast. Ainda não. Ainda não posso contar essa história? Ele foi convidado para uma reunião com a embaixadora da Espanha com o governador Caiado. E lá chegando, estava lá o governo do staff, o primeiro staff, né, de secretários do governo de Goiás, e a mesa lá e tal. E aí o convite dele era com o governo, com o país, com a embaixada e com os 2 ministros que vieram da Espanha. Então ele estava lá sentado como um amigo da Espanha. Assim como você é um amigo da Espanha, eu sou um amigo distinguido do Peru. Tem inclusive um decreto com uma homenagem, né? E aí, uma vez eu fui chamado aqui em Brasília, uma reunião, um almoço entre o presidente Toledo e o presidente Lula, no Itamaraty. Quem me convidou? O governo do Peru. E lá eu fiquei sentado à mesa do governo do Peru. E aí eu constatei naquele tempo que, conversando inclusive com um alto diretor da Ambev na época, ele dizia, e eu falei, você sabia que tem uma estrada que tal? Ele não sabia. Né? Então havia um desconhecimento enorme, como ainda há, agora menos, de que é possível fazer turismo, que é possível fazer negócio. O comércio exterior está fluente aí nessa região. A estrada permite importação e exportação de vários produtos. O Brasil exporta muita coisa, principalmente veículos, caminhões, ônibus, não só para o Peru, mas para o Equador, para outros lugares. Importa coisas que vêm da China via os portos do Pacífico, né? E aí surgiu, então, essa ideia de desenvolver essa rota para promover e superar esses gargalos. E gerou a integração com o Pantanal. Gerou a integração com o Pantanal. Né? Tem hoje, inclusive, uma rota de ônibus operado por uma empresa acreana chamada Transacriana, que é a maior rota rodoviária de ônibus do mundo. Está no Guinness. 6 mil. Ela sai de onde? Rio de Janeiro, Lima, Rio de Janeiro.
Então você sabe que essa rota aí copiou o Rally, né? O Rally que foi desenvolvido. Então, 6 mil quilômetros. 6 mil quilômetros. São 6 motoristas. Olha só. Trabalha 3 e 3 para fazer essa rota. E essa história, falando um pouco de Rondônia, né, que é um estado também que é rico em história, em grandes obras, né? Essa ferrovia vale aqui, né? A gente tem sempre os apêndices culturais aqui, vale a pena a leitura do livro, né? Med Moura, que realmente é uma história incrível dessa ferrovia. Né? E tem uma minissérie da Globo também, você pode ver aí nos streams, né? É bem interessante, que tem a ver com a história do Acre. Porque foi o seguinte, o Acre era a Bolívia, ok? Os brasileiros começaram a ocupar aquelas terras a partir da exploração da borracha. Isso por volta de 1870 e tal. Quando chegou no final do século XIX, a Bolívia arrendou as terras do Acre, que eram delas, foi o primeiro processo de internacionalização da Amazônia, para uma empresa chamada Bolívia Syndicate, que tinha capital americano, belga, inglês e tal, que estavam ali com a intenção de explorar. E aí os brasileiros que viviam ali falaram, opa, não, aí é uma história longa, mas vou simplificar. E aí começamos a ter revoltas. E aqui, mais forte foi a Revolução Acreana. Coronel Plácido de Castro, José Plácido de Castro, que era um militar que estava já reformado, que era agrimensor, que vivia na Amazônia, medindo seringais e tal, ele é contratado pelos donos de seringais brasileiros nas terras bolivianas para formar uma guerrilha, um exército de brasileiros. Porque o governo do Brasil da época não queria se meter, porque já tinha tido as revoltas dos anos anteriores e não queria mais aquela confusão. O que estava de plantão não queria. E então, financiado também pelo governo do Amazonas, né, foi feita a Revolução Acreana, uma guerra de guerrilha, um exército formado pelo Plácido de Castro, cerca de 2.000 homens, que lutou contra as forças regulares da Bolívia, liderado pelo general Pando, que desce de La Paz e faz aquela reação. E essa guerra vai de 6 de agosto de 1902 a 24 de janeiro de 1903, o período da Revolução Acreana, quando a Bolívia se rende aos revolucionários acreanos, e dali, no ano de 1903, a gente tem um período que aí muda a presidência da República, etc., e o Barão do Rio Branco, que era o nosso... Que leva o nome da capital. Que é homenageado com o nome da capital de Rio Branco. O Barão do Rio Branco era o ministro das Relações Exteriores. E naquela época, a capital era Rio de Janeiro. E o Ministério das Relações Exteriores funcionava lá em Petrópolis, né? E ali, então, foi feito o acordo onde o governo do Brasil e o governo da Bolívia põem fim à causa do Acre com o Tratado de Petrópolis em 17 de novembro de 1903. Lá previa, entre outras coisas, que a Bolívia estava sem acesso ao mar, porque tinha perdido a Guerra do Pacífico lá com o Chile e aquela ponta do Peru. E aí a Bolívia e a borracha bombando, né? E os dois produzindo, Brasil e Bolívia. Pede o acesso ao mar. Só que o Rio Madeira tinha várias cachoeiras, inclusive hoje são represas da Santo Antônio e Giral, as principais. E aí inicia-se, então, como pagamento desse acordo, a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, né? Mamoré em Guajará-Mirim e Madeira. E aí essa parte, levou 20 anos praticamente a obra, 15 anos, constrói essa ferrovia que aí está um resquício dela. Que inclusive é muito interessante, né? Bom, os relatos, né, dos trabalhadores que enlouqueciam no meio da floresta e escutavam as vozes. Muita gente morta por conta da malária, febre amarela, febre tifoide. Aliás, tem outras o Juca Oliveira no seriado, ele faz uma atuação brilhante. Recomendamos a todos que não conhecem a história dessa ferrovia, que conheça, que faz parte da integração nacional. Então, tudo é muito grande. Então, assim, viajar na Amazônia é viajar por uma imensidão, né? A gente tem grandes planícies, para enrolar o cabo mesmo. Agora, se puder passar as outras imagens, vamos adiante. A gente vai vendo outras coisas bem bacanas. Aí também volta para o Salar, num outro momento. Adiante. Aí, esse trecho é um trecho muito interessante lá no altiplano, quando a gente vai na região de Arequipa. Certo. Né?
Então a gente está toda hora, tem muita curva, milhares e milhares, mas também tem grandes retas, né? Sempre recomendo andar com muita atenção, porque tem os animais silvestres soltos, as lhamas, as alpacas, as vicunhas, né? É fantástico uma viagem. Já já eu vou te perguntar uma coisa que, para a gente que gosta de uma boa culinária, a peruana é especial. Vamos para frente. Olha aí. Essa aí é uma estradinha de terra que eu adoro, é a antiga carreteira interoceânica. Essa região passa por um local entre Marcapata e Tinque, não vai por Abra Ocupem, mas eu adoro essa estrada e sempre que eu levo, são 53 quilômetros assim. Legal. Pode passar. Isso é bom, ainda é no off, né? No off. Esse é um trecho aí, nosso amigo Marcelo com a sua esposa Miriam, tendo que parar para poder as lhamas passar. E é muito legal essa cena, porque a gente tem que respeitar o meio ambiente. Afinal, quem né? são os intrusos somos eles, nós. Né? Vamos lá. Olha que foto. Essa foto é do meu amigo Marcelo Vigneron, um grande fotógrafo lá de São Paulo. Isso aqui, ali no fundo, é o vulcão Tunupa, na Bolívia, Salar de Uyuni no meio, e aqui a quinoa morada, a quinoa que a gente come, mas a quinoa vermelha, né? Ela é comestível. Comestível, certo. É a plantação de quinoa. Aí no Pantanal, olha que cena interessante, a gente andando com centenas aí de jacarés e tal, isso a gente faz da Transpantaneira lá, e rezando para não dar nenhum pane nas motos, nem você dar uma escorregada. Já pensou, Leandro? Aí, para não virar sanduíche de jacaré. Podemos falar. Esse é o salar de Uyuni, desse sal que eu acabei de lhe dar de presente. Não, esse é o salar de Maras, Salineira de Maras. Olha só que... a água corre da montanha, ela vem uma fonte da montanha, e aí eles vão dividindo, cada poça dessa, ela é de uma família, né? E aí eles enchem e deixam secar. Aí vão raspando e vão preparando. Aí tem 3 camadas do sal: o sal para agricultura, para animais, e sal para fazer o sal fino, o sal também para banhos, etc. Esse tipo de imagem lembra um pouco o Himalaia, mas ao invés de salar, no caso, são os arrozais. E aí é Vale Sagrado dos Incas. Lá no final, no fundo do vale ali, a gente tem E tem toda essa mitologia. Essa viagem também, você escuta muitas lendas, né? As lendas ali dos Incas e tudo mais. E vamos adiante. Olha, isso aí é a Praça de Armas de Cusco, uma praça maravilhosa que você tem que chegar. Você tem os balcões aqui, são vários restaurantes que ficam ao redor da praça. Essa é a Igreja de São Francisco, e aqui ao lado, que não está saindo na imagem, você tem a Catedral de Cusco. Aí Cusco era a capital do Império Inca. Quando Francisco Pizarro chega, por volta de 1536, havia aí uma multidão de pessoas que viviam e com monumentos fantásticos. Os espanhóis, ao longo de décadas e séculos, foram destruindo, dominaram, né, os incas, que eram os reis, e passaram a destruir as construções incas para construir as igrejas, os templos católicos. Mas Cusco é muito agradável. Eu adoro essa cidade. Vamos adiante. 3.400 metros. Esse é o trecho de subida asfaltada, você vê. Esse muito boa a estrada. Muito boa a estrada, tem que ter muita atenção, mas é bem sinalizada. Às vezes a gente pega gelo aí nesse trecho também, chegando próximo a Marcapata. Esse é um outro trecho quando a gente está indo para o Pacífico já, perto da fronteira com o Chile ali. É bem interessante também essa parte ali da planície, vamos assim dizer. Você começa, inclusive, tem essa bruma, essa foto, o céu não está 100% azul, porque fica uma bruma, né? De manhã é uma névoa muito forte, é lá para as 9, 10 horas da manhã que começa a dissipar. Adiante. Aí é o Lago Titicaca com as ilhas flutuantes que a gente mencionava, né? E são hoje... São as edificações em junco. Em junco, exatamente. Olha o barquinho em junco ali, ó. E traz toda uma, né, traz toda uma simbologia. Bonito o trabalho, olha só. Muito bonito. Eu tenho por hábito sempre dar um mergulho nesse lago aí. Tem época que está muito frio, tem época que está muito quente. Isso deve ser que altitude que está aí? 3.900 metros. 3.900, imagina se nivelado. E ele lembra um pouco a arquitetura dos barcos vikings, né? Lembra. Bem interessante, né? Mesmo.
Vamos Temos adiante. aí, Machu Aí Picchu. sim, Ô, sim. Machu Picchu. Eu tenho uma história interessante. Minha primeira ida a Machu Picchu, 19 anos de idade, cheguei, estou com 54, cheguei caminhando, né? Carregando minha própria mochila, dormindo na montanha. Não tinha. Hoje tem os carregadores, chega no local, já está a tua comidinha pronta e tal, para fazer o chamado Caminho dos Incas. E lá juntou logo um grupo de brasileiros, etc. E acho que cearense, aparece com uma bola de futebol. Nós montamos aqui uma pelada, Olha só. Bateram um golzinho. duas travezinhas de pedras ali de Machu Picchu e fizemos uma pelada, brasileiros contra o resto do mundo. Tu acredita nisso, cara? Sério? Hoje é Mas impossível, olha. você está arrepiado, cara. Que legal. Arrepiado. E outra, Hoje sem você contar não- a altitude, né? Apesar de que aí já é mais baixo. A gente já estava Sim. aclimatado por conta da Aclimatado. caminhada. Aham. A Machu Picchu é cerca de 1.900 metros do nível do mar. Ollantaytambo, cerca de 2.800, Cusco, cerca de 3.400. Mas isso é um patrimônio tombado em nível mundial pela Unesco. E você jogando... A gente jogou bola Pelada, lá em Machu pelada em Picchu, Machu cara. Picchu. Aquela montanha lá no fundo é o Huayna Picchu, que vale a pena também. Só que se você for fazer a visita a Machu Picchu, não dá para fazer num dia só Machu Picchu e Huayna Picchu. Tem que ficar 2 dias, aí nesse caso dorme lá em Águas Calientes, sobe no dia sobe no seguinte dia para fazer novamente. Tem que comprar também o ingresso para isso. Agora, eu tenho uma dúvida. Nessa pelada, quem chutasse pra fora ia buscar a bola? Era só não tem aquela pelada de 2 toques e tal, né? Olha, isso aí é uma coisa que eu gosto de fazer muito nas nossas viagens, que são as pitadas de off-road, né? Sair da estrada principal para ir a lugares. Então, você passar assim dentro de uma estrutura nevada, são neve. Antigamente a gente falava de neve eterna, agora nem isso mais, porque eu já passei aí com tudo nevado, 100% nevado. Tenho imagens aí antigas. E foi minha primeira viagem de moto. Quando eu fiz com o Carlos, eu passei por esse caminho Lembra também. muito o Rípio, né? Sim. Esse pavimento aí. Exato. Aí, também lá no Salar, volto com uma imagem fantástica. Mesmo sendo off ali, Cassiano, você acha que uma moto mais baixa passa tranquilo? Alguns passam, a gente tem as passagens de rio, é só você... não é uma moto adequada, mas se você que gosta de moto custom, se tiver paciência, tranquilidade... Calma, né? Calma, Pra você conduzir, vai. vai, né? A moto lhe leva, qualquer moto lhe leva para qualquer lugar. Você só precisa dosar com mais tranquilidade, né? Mas olha aí, o Salar em uma espelho, outra época, né? já com água, isso foi uma outra viagem. Essa imagem é fenomenal. Parece que você está num caminho no céu. assim. Num pia aí de... Vamos adiante. Essa é bacana também na região ali da divisa com o norte da Argentina. Já dá para ver a secura. Né? Exato. E tanto na Bolívia como na Argentina, no Chile, a gente encontra esses cactos gigantes aí. São fantásticos, né? Nossa, ali A simpática. A simpática. Dona do pedaço. Ela dona do pedaço. E ela cospe na gente, né? Se você chega muita intimidade com ela, ela olha... Aí vai dar aquela cusparada. Mas... Ela é muito importante do ponto de vista cultural, porque é uma família de primas, assim, a lhama, a vicunha, a alpaca, né, são as principais. Mas a lhama, que é a mais forte, ela chega a carregar em torno de 40, 50 quilos de peso. Então, ela é utilizada como um meio de transporte, de apoio. E lá no Lago Titicaca, é interessante, tem um navio de ferro, que hoje é um museu, no lado de Puno. O lago é Bolívia e Peru. E esse navio foi trazido no século XIX. Ele é a vapor. Aí como você subiu a cordilheira que não tinha estrada? Pedaços de toras. Não, é de ferro. Pedaços, chapas de ferro. Ele foi todo montado, desmontado lá no Pacífico, porque ele foi feito na Inglaterra, desmontado, cortado, e as lhamas levaram até lá e eles soldaram de novo. Remontaram o navio. É interessante a história. Olha aí também. Puno. O Lago Titicaca. E as comunidades? É possível hospedar nessas comunidades? Sim, você pode ficar lá hospedado, sim. Existem algumas outras ilhas, como a Mantani, que é uma ilha bem interessante, não é flutuante. O pisco sour você toma aí. Toma. Essa é uma outra parte da cordilheira muito também, bom, muito gosto linda. muito dessas estradas. Vamos lá.
Vamos adiante. Aí, ó, os picos nevados, né? São lindas, cara. realmente... As paisagens. Quando é que nós vamos mesmo? Você já está com data. Vamos lá. 27 de outubro. Esse aqui, ó, é uma outra... que a gente, na época, eu fui operador do programa Honda Red Rider, não sou mais. O programa Honda Red Rider que possibilitou, durante 6 anos, a gente fazer viagens pela marca Honda, com clientes da Honda pela América do Sul. Essa viagem é interessante, ó, 5.070 metros passando por esse Abra. Abra, você vai ver muito lá no Peru, são os pontos de passagem mais altos daquele trecho. É como lá na Argentina, eles chamam de passo. Exato. Pode passar. Vamos adiante. Aí, olha o acampamento que eu tinha falado. Olha que lindo. Né? A gente chegou aí nesse acampamento. E por falar em Red Rider, vamos lá, né? A Africa Twin é uma baita moto, né? A minha moto pessoal tem uma África aí, e adoro essa moto. Como eu também tenho pilotado, agora eu estou com a alegria de pilotar também. Aqui em Brasília nós estamos com as GS F900, F800, que nós estamos dando curso lá na Tagino Adventure, no parque, Enduro Park da Tagino Adventure. Os cursos de pilotagem que a gente está dando lá é com essa moto, tanto a 900 quanto a 800. Estamos com as viagens também para o Peru, para a Bolívia, próximo ano, agora, as internacionais, só para relembrar. A gente faz faz Peru em novembro, e aquelas 3 viagens que eu mencionei. Temos em janeiro Ushuaia, você vai de avião lá para o sul, lá para o Calafate, e lá pega o... começa em El Calafate. E faz 10 dias lá. E temos também as outras opções. Eu adoro também essa moto, assim como temos outras opções para outros lugares. DCT ou... Eu amo DCT. Amo DCT, né? Amo DCT. Vamos adiante. Muito legal. Aí é uma outra estradinha quando a gente desce lá para a Salineira de Maras. Então você vê que precisa uma pilotagem com muita atenção, né? Porque não tem guarda-reio, não tem pedra solta. Mas você vê, ó, várias pessoas de garupa aí, pode passar. Legal. Cara. Esse é um outro passo, o Abra Piruane. É muito comum estar nevando lá, 4.725. É bem interessante essa passagem. Nesses lugares aí, a gente tem que ficar pouco tempo, parar, tirar foto e sair. Porque você começa a se sentir muito mal pela falta de oxigênio. E andar despacito. Aí as montanhas coloridas também, muito bacana. Esse dia estava bem nublado, né? Mas ainda assim você vê as cores da montanha. Aí são 5.000 metros também de altitude. Pois é. E é isso. Olha só, gente, se deixar... Não, a gente tem assunto aqui para 4, 5 programas. A gente tem que fazer uma minissérie com o Cassiano. E uma coisa que a gente não mencionou ainda, os restaurantes no Peru, nós temos vários restaurantes com estrela Michelin. Temos em Lima, em Cusco, em Arequipa, em Puno, lugares assim para você... Então a gente rala de dia, pegando frio, pegando sol, pegando às vezes chuva, etc. Mas sempre come-se muito bem nesses lugares. Esse é um ponto alto, né? Porque a comida peruana, a exemplo em Brasília mesmo, tem um restaurante peruano aqui que eu recomendo muito, fica ali no Lago Sul. A comida peruana é muito rica, né? Ela é muito diversa, os sabores são muito intensos e tudo mais. Um ceviche, maravilhoso. Ceviche, aquela coisa toda. E tem também lá os hábitos pré-colombianos lá, de fazer comidas enterradas, com pedras quentes. Como é que é isso lá? Nessas experiências que a gente visita, também temos essa... eles fazem a batata, é a base alimentar do povo andino, né? A batata e a carne que vem da lhama, da alpaca, eles não matam para consumo a vicunha. Mas tem muita... Então, a batata que dá energia, eles fazem, inclusive na época do Inti Raymi, uns fornos e assam a batata nesses fornos. E tem batata de todo tipo. Tem uma feira em Sucre, na Bolívia, tem feiras, tem em vários lugares, tem feiras que você encontra 300, 400 tipos de batata diferentes. Eles desidratam a batata também para durar anos, que aquela batata desidratada conserva melhor. E aí reidrata cozinhando,
depois assam, fazem. E ali acaba virando um verdadeiro ritual gastronômico e tudo mais. É que eles valorizam. Tem o cuy. O cuy é o porquinho da Índia. Né? Eles comem muito porquinho da Índia, que chama porquinho da Índia, mas ele é nativo lá da região da Cordilheira. Uma espécie de cotinito. É o cotinito, é muito interessante. Também tem gente que acha meio esquisito assim, pela sua aparência, mas não deixa de ser... Eu acho que é importante você escutar as pessoas, você se alimentar, estar aberto para isso, né? Não só nos restaurantes estrelados, vamos assim dizer, mas experimentar sabores, cheiros. A gastronomia é fantástica, a cultura, a música, a dança, enfim, fazer as novas amizades. Eu acho que é isso, além dessas paisagens incríveis, que vale muito a pena você viajar nessa rota. Bom, estamos chegando ao fim desse episódio. Eu sei que vocês gostariam de conhecer muito mais e extrair muito mais dessa enciclopédia de viagem que é o Peru com o Cassiano, que é um pioneiro dessas rotas interoceânicas, e eu tenho certeza que já vou fazer o convite para que volte para um outro episódio, para que de repente a gente possa extrair ainda mais um pouco de sua vasta experiência aí pelas estradas. E eu gostaria que agora nessa reta final você desse aí um pouquinho, uma pitadinha a mais sobre a M Amazônia, falar um pouquinho mais sobre ela. Vamos colocar aqui na tela. Obrigado. A sua empresa. Obrigado. E falar um pouco sobre esse curso de pilotagem, convidar o pessoal para aprimorar ainda mais. A M Amazônia, ela surgiu como empresa de marketing e eventos há 32 anos, né? Lá no Acre. A Amazônia a gente territorializou, colocando, e depois ela se transformou também em turismo e departamentalizou. Nós temos uma área que é uma editora, que é minha esposa, Socorro Camelo, que cuida, já estamos com alguns livros publicados. Temos um site de notícia, que é o acrealvivo.com. Temos a atividade de balonismo, você passando aí você vai ver inclusive um balão aí mais para baixo. E temos as atividades de mototurismo, e eu também sou consultor e palestrante. Então a gente diversifica e passa o ano dando conta dessas atividades. Estamos com a filial agora em Brasília, estou residindo em Brasília, mantendo aí a ação, a sede lá da matriz lá no Acre. E fomos também pioneiros em várias ações no Acre. Eu lembro, a gente falava de internet nos anos 80, o primeiro cyberbar, que depois acabou essa história de cyberbar e vieram as lan house, né? Mas a primeira internet pública do Acre foi um cyberbar que a M Amazônia fez lá nos primórdios, quando a gente estava começando. Então, a gente tem uma experiência bem bacana. Sou apaixonado por essa empresa. Nos tempos modernos, antes era o Valmir Cunha, agora virou o Valmir do Motogol, o sobrenome da gente virou empresa, né? Então, sou com muita honra aí esse filho chamado M Amazônia. Cassiano da M Amazônia, prazer. Cassiano da M Amazônia. Tá lá no Instagram, tá nas outras redes. Então, considere imediatamente seguir a página da M Amazônia. Obrigado. A exemplo, claro, da página da Image Hunter e da MotoGo X. E eu quero aproveitar essa reta final para que você não deixe de seguir a página, toque o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhum episódio. Escreva aqui o que mais você gostou dessa aula da história da rota interoceânica, e também faça sugestões aí de novos destinos para que a gente possa sempre convidar pessoas de tão alto calibre e de tanta experiência de rodagem, como é o caso do nosso amigo Cassiano Marques. Leandro, chegamos ao final de mais um episódio, muito obrigado. Cassiano, fica um convite já aceito a proposta do desafio de novembro, iremos percorrer a Interoceânica juntos, para que eu também possa relatar para vocês futuramente toda essa mística que é viajar para o Peru. Um abraço e até o próximo capítulo da MotoGo, uma produção Image Hunter Expedições. Aventura que inspira, cultura que ensina, nos 5 continentes, história que fascina, roteiros exclusivos em nosso itinerário. MotoGo, viva o extraordinário!
movimenta em qualquer direção, vai além da imaginação. Quarto gol é conexão, cultura, destino e paixão. Movimenta em qualquer direção, vai além da imaginação. Quarto gol é conexão.